Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Semear, no programa EBC em Foco. E é uma satisfação muito grande poder estar aqui para comentarmos mais uma lição da Escola Bíblica Cristã, a lição de número 7, os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Já está aqui comigo meu amigo, pastor Marcílio. Paz do Senhor, evangelista Tiago Silva, paz do Senhor a todos os presentes. Mais uma vez, estamos aqui para aprender mais da palavra do Senhor na lição de número 7. Deus abençoe sua vida. Amém. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Amém? Deixa aquele like abençoado. Também compartilha para o máximo de pessoas que você puder compartilhar. Você vai estar ajudando a este canal crescer. Tá certo? Então, compartilha e não deixa de se inscrever. Glória a Deus. Pastor Marcílio, texto áureo. O texto áureo nos diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses capítulo 4, versículo 8. A verdade prática nos ensina o seguinte: o cristão sábio e prudente preserva sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. A leitura bíblica em classe está em Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9 e 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 ao versículo 5. Você pode estar lendo aí da sua casa, não vamos ler para não ficar tão extenso o nosso vídeo. E agora, pastor Marcílio, vamos para o conteúdo da nossa lição. Meus queridos irmãos, antes da gente dar início aqui, quero mandar um abraço, para os irmãos que comentam aqui. A gente recebeu 2 comentários da irmã Gisélia Souza, pastor Marcílio. Que bênção, ótimo. Comentou aqui, amém? Queremos mandar a saudação para a nossa irmã Gisélia e também mandar a saudação, pastor Marcílio, para o nosso irmão Raimundo Silva. Que sempre está conosco aí, né? Todas as aulas, nos dando a honra aí. Que Deus abençoe a irmã Gisélia, que Deus abençoe o irmão Raimundo e todos que comentaram aí também em nome de Jesus. Amém, que Deus abençoe vocês. Pastor Marcílio, antes da gente começar, sempre a gente fala da palavra-chave e hoje a palavra-chave é pensamentos. Fonte de inspiração. Essas fontes de inspiração são reflexões internas ou externas que vão influenciar diretamente tanto as nossas emoções, como também as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Então, isto são pensamentos. Então, é a sede da razão, da personalidade humana. E nós vamos observar que, durante esse comentário, que os pensamentos eles podem ser positivos ou eles podem ser negativos. E eles vão moldar de maneira como nós vamos encarar a vida, né? E como é que esses pensamentos eles influenciam o nosso humor e também, evangelista Tiago, as nossas tomadas de decisões, né? Então, quando nós vamos tomar uma decisão, é necessário pensar no mínimo 2 vezes. Amém. Agora vamos para o primeiro ponto da nossa lição, né? Hoje a gente vai entender, que a mente é o campo onde se decide um destino espiritual do homem. É na mente, é o campo de batalha. Então, antes de qualquer queda moral ou espiritual na vida do ser humano, há sempre uma derrota mental primeiro na mente. Quando isso é externado, para a nossa vida espiritual ou para a nossa vida moral, é porque já aconteceu na mente. Então, a mente é o campo de batalha e por isso que Paulo exorta, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Agora vamos para o primeiro ponto da lição. Nós iremos falar sobre uma visão introdutória, a experiência de Adão e Eva, conceito e origem e características dos
pensamentos. Nós observamos aqui, evangelista Tiago, quanto à experiência, né, de Adão e Eva, que os traços ali da personalidade humana, como nós já falamos, né, que os pensamentos são sede da razão, como também da personalidade humana, principalmente. Eles se manifestam originalmente na vida do primeiro casal de uma forma muito extraordinária. Então, o autor aqui nos diz que o aspecto, né, racional, ele é visto na capacidade de comunicação, compreensão e governo do homem sobre a criação. E em seu relacionamento interpessoal e como o Criador, né? E para todos esses processos, Adão e Eva usaram o intelecto, o raciocínio. Então, eles elaboraram pensamentos e tomaram decisões. Então, quanto aos pensamentos dos nossos primeiros pais, na experiência que eles tiveram, nós podemos dizer que dentro das características dos próprios pensamentos, que podem ser positivo ou negativo, nós vamos observar que eles moldam, né, de maneira extraordinária a nossa personalidade e até forja, né, o nosso caráter. Então, vamos ver aqui alguns pensamentos. Sócrates, né, o filósofo Sócrates, ele disse uma frase que ele afirma dizendo: só sei que nada sei. Pronto, isso aqui foi um pensamento de Sócrates. Só sei que nada sei. Então, esse pensamento, ele estava expressando uma vida, dizendo que uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Ou seja, uma vida sem reflexão e sabedoria naquilo que você vai tomar como atitude tem que ser vivida, né, com reflexão. Então, quando não se tem reflexão, torna-se o lado negativo dos pensamentos. Por quê? Eu digo isso. Porque pensar, antes de tomar qualquer decisão, antes de agir, devemos refletir com sabedoria, né, e buscar uma conexão consigo mesmo. Então, quando eu faço isso, eu estou atribuindo práticas importantes para uma vida equilibrada. Então, quando eu tomo essas atitudes, evangelista Tiago e demais que estão nos ouvindo, os meus pensamentos, eles são pautados positivamente. Amém, pastor Marcílio. Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, né? A gente vai ver aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 6, que a mulher viu e vendo-a, né, tomou para si e comeu. Quer dizer, ela teve a percepção, né? Ela teve a percepção mental, né? A gente vai ver, e não apenas visual. Eva construiu um pensamento errado. Para isso a gente vê as duas dimensões, né, da alma juntamente com a ação do corpo agindo na tomada de uma decisão. E antes de praticar o ato, né, ela tomou uma decisão, ela pensou, chegou num pensamento que deveria comer. Quer dizer, primeiro chega no nosso pensamento. E a queda começou no pensamento, né, de Eva, que poderia comer, né, num pensamento distorcido sobre Deus. Foi engodada, né, pela serpente, acreditou naquilo, né, veio o pensamento e assim executou. Houve consumação do pensamento. Isso. Né? Então, a serpente, ela não mudou, né, a realidade, ela mudou a interpretação da realidade. Ela conseguiu que Eva interpretasse da maneira errada sobre o fruto. Verdade. Vamos lá, vamos continuar aqui para o segundo subponto da nossa lição: conceito e origem. Pois bem, aqui na palavra-chave dos pensamentos, nós já mostramos, né, que essas reflexões internas ou externas vão mostrar as características positivas ou negativas dos pensamentos. Por quê? Esses pensamentos, dentro dos atributos da alma, na segunda dimensão, são caracterizados em sentimentos, intelecto e vontade. Então, o intelecto é justamente a parte cognitiva, então, que é a razão, e é onde está os pensamentos, né, como fontes de
inspirações. Então, já falamos de Sócrates, podemos ver aqui um outro pensamento para mostrar para os irmãos o quanto é importante nós estarmos sempre conectados com Deus. Existe um filósofo brasileiro chamado Henrique Filho, ou seja, Enfio. Ele disse o seguinte, olha, ele vai expressar aqui algo dizendo que um pensamento, ele vai mostrar uma ideia de valorizar o processo, como também os elementos, não apenas o resultado, porque tem gente que pensa em algo esperando só o resultado, mas a gente tem que ver, para ter resultados, é necessário você ter um processo antes. Aí Enfio, como ele era conhecido, diz o seguinte, se não houver fruto, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. Se não houver folhas, valeu a ternura dos galhos. Se não houver galhos, valeu a intenção da semente. O que é que ele está mostrando? Que a ideia é valorizar todo o processo. Por exemplo, você vai semear. Então, o que é que você espera? Que aquela semente dê fruto. Mas e se não frutificar? Então, valeu a intenção de tudo que você fez. Muito bom, pastor Marcílio. Eu queria aqui, né, ainda nesse ponto aqui da lição, eu queria falar um pouco aqui de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Destruindo-os e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Né? Como o senhor falou, pensamentos são ideias, pensamento é o raciocínio, né? Que se organiza dentro da nossa mente. E o apóstolo Paulo aqui, ele não se refere a simples lembranças, né? Coisas simples que vêm do dia a dia, mas a sistemas mentais organizados dentro da nossa mente. Formas de pensar que se levanta contra o conhecimento de Deus. E aqui eu separei 3 textos, porque a gente pode separar isso. Da onde vem, né? A origem, né, desses pensamentos. Essas origens, pastor Marcílio, pode ser interna, como está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, que elas fazem parte da carne, que ela vem da nossa própria carne, né? Essa origem pode ser externa, 1 João capítulo 2, versículo 16, que são o quê? O mundo e as suas influências. E essas origens desses pensamentos pode ser espiritual, sim, que lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, vem do inimigo. Então, o cristão, ele não é responsável por todos os pensamentos que surgem na sua mente, mas é responsável pelo quê? Pela escolha, né? É responsável se eu irei colocar aquele pensamento adiante, se eu irei dar ouvido àquele tipo de pensamento. Aí sim é nossa responsabilidade. Como o autor diz aqui, que os pensamentos não são processos mentais, né? E dentro desses processos mentais, eles são constituídos de informações, reflexões, de lembranças, de tudo quanto nós já passamos, como também do quanto estamos vivenciando, né? Sentimentos, sonhos e imagem. Aí vem os fatores internos, que são aqueles psicossomáticos, né? Biológicos, como também os externos, que são os ambientais, as experiências do cotidiano do dia a dia. E no terceiro subponto aqui, falando dessas características, Tiago, dos pensamentos, que eles podem ser positivos ou negativos, né? O ser humano pode construir esses pensamentos na sua mente. Assim como ele galga, né, os conhecimentos, buscando os conhecimentos, os seus pensamentos também eles são construídos. Então, quantas imaginações já tivemos desde a nossa infância? Então, aqui, do ponto de vista moral, esses pensamentos eles podem ser positivos ou negativos, como o autor diz aqui, bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos, né? Aí nós precisamos relembrar a aula passada, né? Que todas as coisas são impuras para os impuros e todas as coisas são puras para os puros. Então, nós, através dos nossos pensamentos, né, dos nossos sentimentos, do nosso intelecto, da nossa razão, nós sabemos escolher o que é certo e o que é errado. Por isso, eu preciso, né, abster-se de toda aparência do mal, e era o que Eva deveria fazer e não fez, né? Eva pensou, né, o que não deveria e foi enganado, enquanto que Adão não pensou o que devia fazer e pecou. É isso que os pensamentos levou o primeiro casal ao erro, e aqui
através das suas características, esses pensamentos, eles também podem ser alimentados, né? Através da nossa mente, como você falou, através dos conteúdos, né? Tanto puros quanto impuros, ou seja, enganosos, né? É a mente do homem. Então, quando ele mergulha no erro, ele acaba tomando decisões precipitadas. Na leitura bíblica em classe, né, em Filipenses capítulo, eu gosto muito desse texto, pastor Marcílio, 4, versículo 8, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Né? Paulo aqui usa 8 qualificações morais para o pensamento cristão. Ele diz verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, né? Virtuoso e digno de louvor. Aí ele diz assim: pensai nessas coisas. Na nova tradução da linguagem de hoje, né, diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Então aqui Paulo está mostrando que a gestão dos pensamentos. Olha que legal. E também, pastor Marcílio, a gente vai ver, ele diz assim: pensai, né? É um imperativo contínuo. Em que pensar? Então todos nós temos o direito, né, de pensar, tanto bom quanto ruim. Aí ele diz assim: pensai, pense todos os dias no que é bom, do que é honesto. É isso que Paulo está querendo dizer. A gente não pode impedir, né, de um pássaro voar sobre a nossa cabeça, mas a gente pode impedir dele fazer um ninho na nossa cabeça. Sem dúvida. A gente pode espantar e não deixar. Então, a mesma coisa são os pensamentos. Pensamentos vão vir a todos os instantes. Pensamentos vão vir, que a nossa mente está trabalhando, mas a gente pode impedir de muitos pensamentos se instalarem dentro da nossa mente, para que ele não vá para o nosso coração. Por isso, Tiago, que a nossa mente ela tem que estar renovada no Senhor, disciplinada, alinhada e alimentada, né, pela palavra de Deus e através também da oração. Se nossa mente estiver dentro desses alinhamentos, nós vamos ter o quê? Pensamentos bons. Amém. Glória a Deus. Isso a gente está falando da higiene mental, né, pastor Marcílio? Justamente. Temos que fazer a higiene mental, e nós fazemos como essa higiene mental? Através de coisas boas, de pensar em coisas boas. Palavra de Deus, né? Bons livros, né? Que existem bons livros. Então, tudo isso que é bom, a gente vai estar fazendo essa higiene mental, né? Deixando as coisas ruins de lado, pensamentos ruins de lado. Tem um ditado que diz, né, pastor Marcílio, que mente parada é a oficina do diabo. É a oficina do diabo. Então, pense nisso. Pense Amém? nisso, justamente. Glória a Deus. O segundo ponto da nossa lição, a gente vai dar uma pincelada aqui, né? E a gente já falou de muitas coisas a respeito. A gestão dos pensamentos, imperativo ético e espiritual, acima da técnica, recursos espirituais, Jerusalém e Betânia. Pastor Marcílio. Aqui nos diz assim: o que o uso do imperativo afirmativo pensai indica, né? O uso do imperativo afirmativo pensai, que está escrito aqui, vai indicar tratar-se de uma conduta ativa e não passiva. Aqui nós temos 2 pronomes, né? Pronome indefinido tudo, como também essa questão do afirmativo pensai. Então, o autor aqui, com relação a esse imperativo ético e também espiritual, nos ensina que o pronome, ao usar, né, o pronome indefinido tudo, abre uma ampla possibilidade de pensamentos, desde que qualificados com os adjetivos verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso ou digno de louvor. Então, em todas essas qualidades desses pronomes indefinidos, nós precisamos estar com os nossos pensamentos firmados nessas condições. E aqui, o uso do imperativo afirmativo pensai, como eu falei, vai indicar tratar-se de uma conduta ativa e não passiva. Ou seja, é assumir
o controle do processo mental e não se deixar conduzir por pensamentos aleatórios ou intrusivos, né? Como temos gerido os nossos pensamentos nesses últimos dias. Ele nos diz aqui que esse versículo do capítulo 4 de Filipenses nos dá uma gestão de pensamentos e essa gestão ela é repleta de referências, né, de sentimentos de quê? Emoções, como também a gente aqui está sempre atribuindo a característica da alma, né, dos atributos da alma. A gente não pode falar dos pensamentos em relação ao intelecto e razão sem também falar das emoções e sentimentos, né, como também da vontade. Então, os atributos da alma, eles são interligados entre si. Então, quando eu levo essa questão, eu estou gerindo, eu estou fazendo com que esses meus pensamentos sejam gerados e gerados de uma forma, né, para que eu possa entender e tomar minhas decisões de forma correta. Amém, pastor Marcílio. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, diz assim: para com estes cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida, quem porém é capaz de fazer estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus, né? Paulo aqui ele sugere, ele ordena, né? Como o senhor falou, pensai, né? Aí eu trouxe esse texto aqui porque o Espírito Santo, ele não pensa por nós. O Espírito Santo não pensa por nós. Eu penso por mim mesmo, né? Mas o Espírito Santo, ele nos ensina. Nos instrui, né? Nos instrui. Ele fala no nosso pensamento, aqui dentro, ó. Ele fala, né? E nos ensina a pensar como Cristo. Veja que coisa linda. Então, o pensamento é o elo entre o espírito e a ação. A batalha espiritual começa quando a vontade de Deus precisa passar pelo crivo da mente humana. Então, o pensamento chega e a gente, pelo conhecimento da verdade, a gente que decide se vamos colocar ele para frente ou se ali mesmo ele vai ser eliminado da nossa mente. O comentador diz aqui, o que eu até frisei, vou endossar mais um pouco, que é assumir o controle do processo mental, né? Aí ele diz aqui que em Romanos capítulo 1, versículo 21 e 22, o seguinte, Paulo ensinando aqui quanto à idolatria e depravação dos gentios. Ele diz assim, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Então, tinham um conhecimento, né? Nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Pessoas que tinham conhecimento da verdade acabam depravando, acabam distorcendo os pensamentos, né, recebidos como fidedignos anteriormente. Pastor Marcílio, falando aqui, né, sobre acima da técnica, a gente vai ver que a psicologia ela trata os sintomas. Há muitos estudos, né, sobre os sintomas, né, que os pensamentos trazem para o ser humano. Mas a palavra de Deus ela é a que trata as raízes. Quando pensamos com a mente de Cristo, não apenas evitamos o mal, mas passamos a desejar o bem. Eu sempre costumo dizer, quanto mais a gente se aproxima de Deus, Deus ele se aproxima da gente e a gente começa a desejar ele mais e mais. Então o homem natural, muda de pensamento, mas o homem espiritual muda a fonte dos pensamentos. E falando em fonte, né? Quantas pessoas estão com pensamentos tão distorcidos, tão ruins? Por quê? Aonde você está bebendo, né? Qual é a fonte que você está bebendo, que você está se alimentando? Então, não é mudar apenas de pensamento, é mudar a fonte. Porque quando a gente está na fonte errada, sempre vai vir pensamentos errados e ruins para a nossa vida espiritual.
o ambiente decide, né? Todas as Influencia, né, pastor Marcílio? influencia as situações que são tomadas, né, ao longo da nossa vida, né? Por isso que Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 1, ele diz: "Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai", olha aí, "nas coisas que são de cima e não nas que estão na terra." Então, quanto mais ligado nas coisas de Cristo nós estivermos, pode ter certeza que nós vamos sempre estar além da técnica. Salmo 119, versículo 33, diz assim, o verso é 33: "Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu seguirei até o fim." 93 diz assim: "Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado a vida." Então isso aqui mostra o processo da renovação mental. Aqui está falando que a gente precisa ouvir e também a gente precisa guardar. Tem muita gente que ouve, mas não guarda. E quando a gente não guarda, a gente não tem como confrontar os pensamentos errados que vêm na nossa mente. Mas quando a gente guarda, a gente tem sim como confrontar e saber filtrar todo tipo de pensamento que vem na nossa vida. O 97 diz assim: "Quando amo a tua lei, e a minha meditação todo dia." Aqui fala de meditar. Então eu ouço, eu guardo e eu medito. E no versículo 98 diz assim: "O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo." E fechando no verso 102 diz: "Não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas." Então este salmo nos ensina a ouvir, a guardar, a meditar e a aplicar. Então você acabou de usar os recursos espirituais, que é o meio mais extraordinário para produzir não somente bons, mas excelentes pensamentos. Glória a Deus. Né? Que é quando nós vamos edificar a nossa vida espiritual e produzir sentimentos elevados. Onde? Através da palavra de Deus. Salmo 139. "Sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho torto, glória, algum caminho sinuoso, né? Algum caminho distorcido. Prova-me e vê se há em mim, Senhor." Então, se tiver algum caminho errado, conserta, né? Amém, Me dá a direção correta. A meditação na palavra de Deus, né? Meditar significa ruminar. É como os bovino. carneiros, né? O bovino, né? Também, né? Eles comem e Os ruminantes, né? e fica Remoendo. remoendo, né? Regurgitando. Regurgitando. Vai regurgitar. Ele alimenta, engole, chega lá no estômago, volta e ele mastiga novamente. Então, o que é isso, né? Que a gente pode aprender? Se eu leio uma palavra, eu li esse verso hoje, agora, eu vou fechar a Bíblia, mas mais tarde eu vou me lembrar dele de novo. E eu vou começar a meditar nele de novo. Veja que coisa linda. O estudo, ele transforma a vida, né? Pensar é ensinar, é educar, é ensinar a pensar sozinho. Como assim, pastor? Quando eu falo isso, que eu aprendi, eu vejo o seguinte, que o estudo, ele vai modificar, você vai buscar o conhecimento através do que você está lendo e você vai ser transformado através de quê? De uma boa meditação. Então, à medida que você for estudando, você vai escrevendo, que os teus pensamentos vão sendo renovados. E você, depois, quando você for ler novamente aquilo que você meditou ou escreveu, vai vir, com certeza, outros pensamentos em relação ao mesmo assunto e você só vai acrescentando o teu vocabulário. Quantas pessoas, né, pastor Marcílio, vai para um culto de ensino, por exemplo, né? Ouve, mas não guarda e não tem esse processo de meditação. Logo vai esquecer. Mas quando a gente guarda, anota, né? E mais tarde a gente começa a meditar, a gente consegue colocar para dentro da gente, né? E aquele texto vai fazer parte da gente.
E vai chegar algum momento na nossa vida que a gente vai precisar daquela palavra. E você não vai ter que pedir a A ou a B. Vai aparecer, o Espírito Santo vai trazer à sua mente, porque você leu, porque você guardou. É como o salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Que coisa linda. Glória seja dada ao nome do Senhor. E outro detalhe, evangelista Tiago e demais irmãos, que a gestão do pensamento muda em nossas vidas, é com relação a você se cuidar, né? Então, quando nós temos cuidados com a nossa saúde, tanto fisicamente como a nossa saúde mental, né, nós vamos observar mais e com clareza aquilo que a gente está absorvendo para nós, na leitura, naquilo que nós estamos olhando, usando o corpo através da visão, a gente está vendo. Então, nós aprendemos mais quando nós escrevemos tudo que lemos e ouvimos. Se a gente ficar só ouvindo, a porcentagem de aprendizado é menor. Então, quanto mais a gente escrever e ler, o aprendizado é maior. Quem faz isso? Os nossos pensamentos. Então, Jesus está nos convidando também a descansar o nosso corpo. E a nossa mente também, às vezes, precisa de um descanso, né? Para ela ser alimentada constantemente, né? Amém. Então, leia, medite, memorize e declare. Leia, medite, memorize e declare. Esse é o ciclo da mente transformada. Glória a Deus. Vamos mais adiante. Vamos agora para o terceiro ponto, né, pastor Marcílio? A batalha na arena dos pensamentos. A batalha da arena dos pensamentos. Vamos falar sobre influências espirituais e alguns cuidados práticos. Amém? Então, eu queria começar, vamos ler, pastor Marcílio, 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Acho muito importante a gente ler esse texto. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. O 5 conclui dizendo, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Meu Deus, tá vendo aí? Então, esse texto descreve que a mente é um campo de batalha, como a gente falou inicialmente. A palavra aqui, fortalezas, né, significa, né, que são castelos mentais, ideias, resistências, né? Resistências a quê, Tiago? A verdade de Deus. Foi o que foi instalado na mente de Eva, né? Ela precisava teve ser destruído, né? Isso. Então essas fortalezas, elas são derrubadas não com lógica humana, mas com armas espirituais. Oração, jejum, palavra, comunhão. Essas são as armas espirituais que o cristão deve usar para combater essas fortalezas, pastor Marcílio. Realmente. Então, o inimigo, ele não pode de maneira nenhuma habitar em um coração regenerado, mas pode construir fortalezas mentais. Ele começa com um pequeno pensamento. Um pensamento astucioso, né? Que uma semente, ele joga a semente. E nós que temos o poder, né, desse controle mental em relação a não deixar com que essas batalhas, com que essas fortalezas se instalem, né? Para que depois, lá na frente, a gente não tenha que enfrentar uma batalha, né? Então é necessário se prevenir antes para evitar essas batalhas. E o texto aí, o apóstolo Paulo, ele não manda você combater demônios, né? Ele diz o que aí? Levar cativo os pensamentos. Meu Deus. Glória a Deus. Por isso que é bom, né? A gente aprender. Glória a Deus. Se você não prender seus pensamentos, o que vai acontecer? Seus pensamentos lhe prenderão. Aqui diz que a Bíblia adverte que devemos guardar nosso coração, que é a nossa mente, né? Pois o que pensamos influencia nossos sentimentos, desejos e decisões.
né, na nova versão da tradução da linguagem de hoje, lá em Provérbios 4, 23, diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Aí a gente vê o exemplo aqui de Judas e Ananias, né? Foram dois personagens bíblicos que deixaram Satanás influenciar a sua mente, os seus pensamentos e fazer ninho, como você falou no início aí, né? Em suas cabeças, tiveram os fins trágicos, porque deixaram, né, Satanás fazer ninho, morada nos seus pensamentos. Tiago 4, está aqui na lição, Tiago 4 e 8, diz assim: cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifique o coração. Purifique a vossa mente, não é? Então, nós devemos nutrir pensamentos que venham da parte do Espírito Santo, da parte de Deus na nossa vida. Porque só assim, né? Tem muita gente, pastor Marcílio, que nutre pensamentos de inferioridade, que nutre pensamentos que vêm para destruir a sua vida. Quantas mentes, hoje a gente vê aí ansiedade, depressão, quantas mentes estão atribuladas com tantos pensamentos ruins, pensamentos destrutivos. Mas graças a Deus, Deus está nos ensinando através da sua palavra, que lição maravilhosa para os nossos dias atuais, que nós devemos ter a consciência que existem pensamentos que vêm para a destruição. Aquilo que muito se alimenta, né, se engorda. Então, se você alimentar pensamentos negativos, você vai estar cheio deles. Então, muita gente fala assim, eu vou adoecer. Se você ficar sempre pensando nisso, realmente, as palavras têm poder, têm dúname, e às vezes pode acontecer você adoecer, porque você está levando para a tua mente pensamentos distorcidos, que na realidade não deveria, né? Então, é por isso que nós precisamos ter alguns cuidados práticos, que está aqui no segundo tópico, que nós chamamos medidas, né, que podemos adotar para proteger a mente. Então, aqui está elencado aqui 5, né, medidas, né, cuidados práticos que é de fundamental importância. Quais são eles aí? Cuidados práticos, pronto. Primeiro, não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo. B, purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira e todo o tipo de engano. C, livrar-se da intoxicação, o excesso de informações, principalmente das redes sociais. É bom a gente falar isso aqui, pastor Marcílio. Interessante. A gente abre o celular e às vezes, eu estava até conversando com minha esposa a semana passada, quando começou aquelas notícias, né, do Rio de Janeiro, né? Eu vou dizer um negócio, senhor, eu fiquei olhando, eu fiquei com a mente perturbada, porque perturba a nossa mente. Porque são coisas negativas, pastor Marcílio, são coisas negativas. E quando eu cheguei eu disse, meu Deus, eu não preciso estar olhando essas coisas, né? Aconteceu, o que eu tenho que fazer é o quê? É orar, né? Mas, quanto mais a gente começa a olhar essas coisas, a gente começa, entendeu? Você está alimentando a tua mente com coisas que não vai edificar. Que não vai edificar. Aí o que é que eu fiz? Coloquei aqui, ó, não tenho interesse, pronto. Entendeu? Porque eu bloqueei na mesma hora que eu vi que estava me perturbando. Eu preciso me alimentar com coisas que me elevem, com coisas que me dê alegria, entendeu? Com coisas que me aproximem de Deus. Não que você não vai ver, porque a primeira visão, ela sempre vem, não é? E principalmente hoje no mundo digital. Às vezes você está aqui, aí você... mas você começa a olhar aquilo, o algoritmo, né? Ele vai continuar mandando para você. Então, a partir do momento que você vê que aquilo feriu você, de alguma maneira, você bloqueia, entendeu? Joga fora, porque não precisa. Então é isso, aí fala aqui, ó. E ainda tem a letra D, focar a mente no que edifica, ou pelo menos instrui. Foi o que a gente falou agora. Justamente, 1 Coríntios aqui, ó, capítulo 10, né, capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo, ele nos ensina, dizendo aqui no versículo 23 o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm.
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, a oportunidade está aqui, na busca do pensamento, do conhecimento, da construção do conhecimento, é pensar nas coisas que são lícitas, né? E fazer as coisas que são corretas. Por isso que Paulo, aqui escrevendo aos Filipenses, então, em que pensar? No que é verdadeiro, como diz o nosso texto áureo aqui, no que é digno, no que é puro, no que é correto, no que é decente, no que é agradável. É nisso que devemos pensar. Se o nosso pensamento estiver nessas qualificações, nós vamos aprender e receber do Senhor o que Ele tem nos ensinado. Amém, pastor Marcílio. Estamos chegando, né, mais um final de mais uma lição. E veja a conclusão, diz assim: para um viver equilibrado, gostei muito, pastor Marcílio, dessa conclusão. Para um viver equilibrado, com quietude e paz na alma, devemos deixar que o Senhor nos transforme pela constante renovação da nossa mente. Somente assim viveremos em sintonia com a sua vontade. Romanos 12:2. Que maravilha, né? Rogo-vos, pois, irmão, no versículo anterior, né? Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o teu culto verdadeiro ou racional, né? E aqui ele nos dá esta palavra maravilhosa quanto à transformação da nossa mente, e quando eu busco essa transformação, ela será renovada em Cristo Jesus. Aí eu vou mais uma vez dizer o que disse semana passada. Nós vamos aprender qual é a vontade de Deus, que são atributos comunicáveis, que a vontade de Deus para mim, para você, para todos nós é o quê? Ela é boa, agradável e ela é perfeita. Então nisso pensai também. Na bondade de Deus, né? Na pureza de Deus, na agradabilidade de Deus, né? Nisso pensai. Pastor Marcílio, muito obrigado. Estamos sempre aqui em nome de Jesus, graças a Deus, para juntos aprendermos mais da palavra dele. E a próxima lição, pastor Marcílio? Nós estudaremos a lição de número 8, emoções e sentimentos. A batalha do equilíbrio interior. É interessante aqui, evangelista Tiago, notarmos que dentro dessa dimensão da alma, nós estudamos semana passada a consciência, agora estudamos os pensamentos e na próxima semana mais um atributo da alma, que são os sentimentos e as emoções. Meu Deus, vai ser boa essa aula, viu? Glória a Deus. Então, estaremos aqui, né, na próxima semana, esperando você também, para juntos aprendermos mais uma lição, se assim o Senhor nos permitir. A vitória do cristão não é apenas sobre o pecado exterior. É isso que a gente aprendeu hoje. Mas sobre os pensamentos interiores que nos alimentam. Então, que possamos renovar a nossa mente, como está escrito em Romanos 12:2, e permitir que o Espírito Santo reescreva os padrões de pensamentos que foram deformados pelo mundo. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família. Vamos orar? Encerrando. Querido eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença, por esses momentos que passamos aqui. Aleluia. A minha pessoa, juntamente com o teu servo, o pastor Marcílio, Amém, Jesus. Aprendendo da tua palavra, Glória Senhor. a Deus. Porque quanto mais a gente ensina, a gente aprende também. Pai amado, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, este programa, a todos os ouvintes que estão nos assistindo neste momento, que todos, Senhor, possa também ter um entendimento, né, partilhado nesta noite, e que possamos, Senhor, poder, Senhor, colocar cativos todos os pensamentos que vêm para nos destruir, que vêm para tirar a nossa paz. Que possamos, através do Teu Espírito Santo, Senhor, mergulhar, Senhor, na Tua palavra e que a nossa mente possa estar cheia de pensamentos de paz, que gerem frutos na nossa vida. Pai, nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, que as divinas consolações do Espírito Santo continue com todo o povo de Deus agora e para todo sempre. Amém.